Como recorrer ao poder supremo? 4 homens se achavam sentados no vestiário de um clube de campo após uma partida de golfe. Conversavam sobre a partida que tinham jogado. A conversa passou depois a girar sobre as dificuldades e problemas de ordem pessoal. Um dos homens se mostrava sobremodo deprimido. Os outros, seus amigos, que sabiam de seu estado de espírito, tinham arranjado aquela partida de golfe justamente para distraí-lo. Esperavam que umas horas de jogo pudessem proporcionar-lhe certo alívio. Sentados ali, depois da partida de golfe, apresentaram-lhe várias sugestões para o seu caso. Finalmente, um dos presentes se levantou para ir embora. Conhecia as dificuldades da vida, pois ele mesmo as tivera bastantes. Soubera, no entanto, encontrar algumas respostas vitais para os seus problemas. Antes de sair, deteve-se junto do amigo e pousou a mão sobre o seu ombro. George, disse-lhe, espero que não pense que eu lhe queira pregar um sermão. Longe de mim tal coisa, mas gostaria de sugerir-lhe algo. Foi a maneira com que resolvi minhas dificuldades. Surte efeito se você se esforçar realmente. É o seguinte: por que não recorrer ao poder supremo? Deu-lhe afetuosamente uma palmadinha nas costas e saiu. Os outros homens começaram a meditar no que ele tinha falado. Finalmente, o homem que se achava deprimido disse em voz arrastada: Eu sei o que ele quis dizer e sei onde encontrar o poder supremo. Só que gostaria de saber como poderia recorrer a ele. Não há dúvida que isso é justamente o que preciso. Bem, ele acabou descobrindo como recorrer ao poder supremo. Sofreu uma transformação radical. É agora um homem cheio de saúde e feliz. O conselho dado naquele clube de campo é realmente muito judicioso. Há muitas pessoas hoje em dia que se sentem infelizes, deprimidas, sem iniciativa. No entanto, não têm necessidade de ser o que são. Realmente, não têm necessidade de viver dessa maneira. O segredo está em recorrer ao poder supremo. E como se faz isso? Permita-lhe que lhe fale sobre uma experiência que tive. Eu era ainda muito moço quando me chamaram para servir numa grande igreja, numa universidade da comunidade. Muitos membros da congregação eram professores na universidade e cidadãos preeminentes na cidade. Quis justificar a confiança que me dispensaram ao darem-me aquela excelente oportunidade, trabalhando arduamente. O resultado foi que comecei a sentir certa depressão. Deve-se trabalhar com afinco, mas não existe virtude alguma em exceder-se a ponto de prejudicar a eficiência. Comecei a ficar realmente cansado e nervoso. As forças como que fraquejavam. Um dia resolvi visitar um dos professores, o finado Hugh Tyrrell, um grande amigo meu. Ele era um excelente professor e também um grande pescador e caçador, dotado de uma extraordinária personalidade. Eu sabia que, se não o encontrasse na universidade, iria encontrá-lo pescando. De fato, encontrei-o entregue à pescaria. Veio até a margem assim que lhe acenei com a mão.
Os peixes estão mordendo a isca. Suba, convidou. Subi no barco e, durante algum tempo, pescamos em silêncio. Perguntou-me depois o que eu tinha. Contei-lhe o quanto estava trabalhando e que já estava sentindo o sistema nervoso abalado. As forças começam a faltar-me, concluí. Talvez você esteja realmente excedendo-se, observou ele, rindo. Tocou depois o barco para a margem e convidou-me para ir até a sua casa de campo. Ao entrarmos na casa, disse: Deite-se naquele sofá. Vou ler uma coisa para você. Feche os olhos e relaxe os nervos enquanto procuro o trecho que interessa. Obedeci. Pensei que ele fosse ler algum trecho de filosofia ou talvez alguma coisa divertida. Tratava-se, porém, de matéria bem diferente. Aqui está, disse ele, e escute calmamente, enquanto leio para você. Grave bem as palavras no espírito. Não o soubeste? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não desfalece nem cansa? A sua compreensão é poderosa. Ele dá forças aos fracos. Aqueles que não têm força, ele aumenta a resistência. Até os jovens desfalecerão e se cansarão, e os moços cairão completamente. Mas aqueles que servem ao Senhor devem renovar suas forças. Deverão subir com as asas como as águias. Deverão correr e não se sentir cansados, e haverão de andar e não desfalecerão. Isaías 40, 28, 31. Sabe o que estou lendo? Indagou. Sei sim, o 40º capítulo de Isaías, respondi. Folgo de saber que você conhece a sua Bíblia, comentou o professor. Por que não põe em prática os seus ensinamentos? Relaxa agora os nervos. Respire 3 vezes, bem devagar. Faça sempre esses exercícios, confiando sempre em Deus, em seu auxílio e poder. Tenha fé de que Ele lhe está dando esse auxílio agora e não afaste do espírito a ideia de que está recebendo a força de que precisa. Entregue-se inteiramente a esse pensamento. Deixe-o enraizar-se em você. Dê ao seu trabalho o melhor de seus esforços. É natural que o faça. Mas faça-o tranquilamente, sem precipitações, com a mesma facilidade de um jogador de cricket numa grande competição esportiva, ao manobrar o bastão. Ele o movimenta calmamente e não procura rechaçar a bola a ponto de atirar para fora do campo. Age como deve e tem confiança em si, porque sabe que dispõe de uma grande força como reserva. O professor repetiu novamente a passagem da Bíblia. Aqueles que servem ao Senhor devem renovar suas forças. Isso se passou há muitos anos, mas não me esqueci da lição. Ele me ensinou como recorrer ao poder supremo. E acredite-me, seus conselhos foram de grande valia. Continuo a segui-los e só tenho tido bons resultados até agora, e já faz 20 anos. Minha vida é cheia de atividades, mas essa fórmula mágica me dá toda a força de que necessito. Um segundo método para recorrer a esse poder é aprender a assumir uma atitude positiva e otimista
para com todos os problemas. Você receberá força para enfrentar as suas situações em proporção direta à intensidade da fé que tiver. De acordo com a tua fé é que receberás. Mateus 9, 29. É a lei básica para uma vida feliz. Há um poder supremo e esse poder pode fazer tudo por você. Recorra a ele e usufrua o seu auxílio. Por que se sentir derrotado se pode recorrer a ele? Mencione seu problema. Peça uma resposta específica. Creia que está recebendo a resposta. Creia agora que, com o auxílio de Deus, está adquirindo esta força para vencer suas dificuldades. Um casal que se achava em situação realmente difícil procurou-me. O marido, um antigo redator de revista, era uma distinta figura nos círculos musicais e artísticos. Todo mundo o apreciava pelo seu espírito cordial e amigo. A esposa gozava também da mesma estima. Ela se achava em precário estado de saúde e, por essa razão, o casal foi morar no interior. Levavam uma vida muito retirada. O marido me contou que tinha sofrido 2 ataques cardíacos, um dos quais havia sido muito forte. A saúde da esposa estava declinando e isso o estava preocupando profundamente. A pergunta que me fez foi a seguinte: poderei conseguir alguma força que nos auxilie fisicamente e nos dê novas esperanças, coragem e resistência? A situação, pelo que me descrevera, era uma série de infortúnios. Francamente, eu achava que ele era um tanto sofisticado para realmente querer adotar e seguir a simples verdade que seria necessária se quisesse ser reabilitado pela fé. Falei-lhe que duvidava um pouco de que ele tivesse capacidade para observar suficientemente aquela fé tão simples que abre as fontes da força e energia, segundo as normas de religião. Ele me assegurou, porém, que seguiria à risca as minhas instruções. Vi que falava com sinceridade. Percebi a verdadeira qualidade de sua alma. Tenho-o em grande estima desde esse tempo. Dê-lhe um conselho simples. Ele teria que ler o Novo Testamento e os Salmos até que saturasse com eles o espírito. Sugeri-lhe, como de costume, que decorasse alguns trechos. Insisti também que adotasse a seguinte norma: devia colocar sua vida nas mãos de Deus e nunca duvidar que Deus lhe daria sempre, a ele e à esposa, forças e energias. Ambos deviam crer realmente que estavam sendo guiados pela divina providência, até mesmo nos detalhes mais comuns de suas vidas. Deviam também crer que, em cooperação com o médico, o qual me era conhecido e a quem dedico grande admiração, estariam recebendo a graça misericordiosa de Jesus Cristo. Raramente encontrei um casal que, como eles, tivesse um entusiasmo quase infantil pela sua fé e uma confiança mais completa. Realmente, apegaram-se com grande entusiasmo à Bíblia e muitas vezes me telefonaram para dizer algo sobre alguma passagem admirável que nela encontravam. Deram-me novas concepções sobre as verdades da Bíblia.
Era um processo verdadeiramente criador que se estava verificando naquele casal. Na primavera seguinte, Ellen, assim se chamava a esposa, conversando comigo, disse: Nunca presenciei uma primavera tão maravilhosa quanto esta. As flores, este ano, são as mais belas que tenho visto. Vi a beleza do céu com as suas extraordinárias formações de nuvens e o seu delicado colorido, tanto ao alvorecer do dia como ao cair da tarde. As folhas parecem mais verdes este ano, e nunca ouvi os pássaros cantarem com tal êxtase e melodia. Quando ela disse essas palavras, seu rosto como que se iluminou. Eu sabia que um novo espírito a dominava agora. Ela começou a melhorar fisicamente e a readquirir uma grande parte da sua antiga resistência. A sua natural força criadora começara a emergir novamente, trazendo consigo novo significado para a sua vida. Horácio, o esposo, não sofreu mais de ataques cardíacos. O vigor físico, mental e espiritual tornou-o um novo homem. O casal mudou-se para uma nova comunidade e sua morada veio a ser ali o ponto de reunião de figuras preeminentes. A todo lugar que vão, despertam nas pessoas uma estranha força criadora. Qual o segredo que descobriram? Simplesmente este: aprenderam a recorrer ao poder supremo. Esse poder supremo é uma verdadeira realidade na existência humana. As transformações radicais que opera para sempre na vida das pessoas deixam-me assombrado. Não obstante ter eu visto inúmeras vezes esse fenômeno. Pessoalmente, sinto-me tão entusiasmado por tudo que o poder supremo pode fazer pelas criaturas humanas que gostaria de estender-me ainda mais neste livro. Eu poderia contar fatos e incidentes uns após outros que se passaram e que transformaram completamente a vida de um sem número de pessoas que recorreram a esse poder. Ele está constantemente à disposição de todos. Se você se abrir a ele afluirá para você qual uma gigantesca avalanche. É acessível a todo mundo em quaisquer circunstâncias e condições. Esse extraordinário fluxo é de tal força que, na sua penetração, vence todas as barreiras. Elimina o temor, o ódio, a doença, a fraqueza e a derrota moral, como se tais males jamais o tivessem à sua mercê, e o fortalece com uma nova vida, cheia de saúde, felicidade e bondade. Há anos que me venho interessando pelo problema do alcoolismo e por uma organização denominada os Alcoólicos Anônimos. Um dos princípios básicos dessa organização é que uma pessoa, antes que possa ser auxiliada, deve reconhecer-se como sendo alcoólatra e, como tal, não pode chegar a ser coisa alguma. Não encerra em si nenhuma força. É um derrotado. Quando a pessoa aceita esse ponto de vista, ela se acha então em posição de receber o auxílio de outros alcoólatras e do poder supremo, Deus. Outro princípio consiste na boa disposição
de se depender do poder supremo, do qual se recebe a força. A atuação dele na vida do homem constitui um dos fatos mais tocantes e mais extraordinários deste mundo. Nenhuma outra manifestação de poder, seja ele qual for, poderá igualar-se à do poder supremo. As realizações do poder material constituem uma história romântica. Os homens descobrem fórmulas e leis e lhes imprimem certo poder para realizar coisas notáveis. O poder espiritual também observa leis. O domínio dessas últimas opera maravilhas numa área mais complicada que qualquer forma de mecânica, ou seja, a natureza humana. Fazer uma máquina trabalhar direito é uma coisa. Fazer a natureza humana trabalhar direito é outra. Para esta última, exige-se uma habilidade maior, o que, aliás, pode conseguir-se. Um dia, eu estava sentado debaixo de frondosas palmeiras, na Flórida, ouvindo a história de uma demonstração da atividade do poder supremo na vida de um homem que tinha começado a beber aos 16 anos de idade, porque era uma coisa elegante fazê-lo. Depois de 23 anos, ele, que principiara a beber por ser um costume chique, chegou ao fim da estrada aos 24 de abril de 1947. O ódio e rancor que nutria pela esposa que o havia abandonado e pela sogra e cunhada chegaram a um ponto culminante. Resolveu matar as 3 mulheres. Relato a história conforme me contou, empregando as suas próprias palavras. A fim de me animar para aquela tétrica tarefa, entrei num bar. Umas doses a mais de bebida dar-me-iam a coragem para cometer aquele triplo assassinato. Ao entrar no bar, vi um jovem de nome Carl bebendo café. Conquanto o detestasse desde o tempo de menino, fiquei admirado de ver a sua bela aparência e mais ainda de vê-lo beber café num bar, onde, só em bebida, chegara a gastar $400 por mês. Intrigou-me também a estranha luz que me pareceu vislumbrar em sua fisionomia. Não pude conter-me e perguntei-lhe o que havia acontecido para ele estar ali bebendo café. Respondeu que fazia 1 ano que não punha uma gota de álcool na boca. Aquilo me deixou completamente surpreso, pois tínhamos tido muitas bebedeiras juntos. O fato estranho nessa questão é que, embora eu detestasse Carl, fiquei realmente impressionado. Perguntou-me se eu alguma vez desejara abandonar a bebida. Respondi que sim, umas 100 vezes. Sorriu e disse que, se realmente quisesse resolver o problema, deveria assistir a uma reunião na igreja presbiteriana, às 9 horas da noite, sábado. Explicou que haveria lá uma reunião dos alcoólicos anônimos. Respondi que não tinha interesse algum em matéria de religião, mas que talvez fosse assistir à reunião. Conquanto me mostrasse indiferente, não podia afastar do meu espírito a luz que brilhava em seus olhos. Carl não insistiu que eu fosse à reunião, mas tornou a dizer que, se eu quisesse uma solução para o meu caso, ele e seus companheiros me poderiam dar. Dizendo isso, deixou-me. Fiquei no bar. Queria
encomendar uma dose de uísque, mas, não sei como, perdi completamente a vontade. Foi então que resolvi ir para a casa da minha mãe, a única casa para onde podia ir. Devo explicar que estive casado durante 17 anos com uma excelente mulher. Ela se tornara, porém, impaciente e não teve confiança em mim, por causa daquele meu hábito de beber. Acabou obtendo o divórcio. Perdi o meu emprego e todos os meus bens materiais e fiquei também sem lar. Em casa de minha mãe, ainda lutei para não beber até às 6 horas da manhã. Não me saía da cabeça a figura de carro. Assim, na manhã de sábado, fui procurá-lo. Perguntei-lhe como podia passar sem beber até a hora da reunião. Aconselhou-me que, toda vez que me aproximasse de um bar, fizesse apenas uma pequena súplica a Deus para que reprimisse o meu desejo de entrar. Depois disso, acrescentou, devia tratar de correr, fugindo assim de todo e qualquer bar como o diabo foge da cruz. Estaria, com isso, cooperando com Deus, pois ele ouviria minha súplica. Fiz exatamente o que Carl me aconselhou. Durante muitas horas, presa de ansiedade, os nervos abalados, perambulei pelas ruas da cidade, acompanhado de minha irmã. Finalmente, às 8 horas, ela me disse: Ed, existem muitos bares daqui até o lugar onde você vai assistir à reunião. Agora vá sozinho. Se não chegar até lá e voltar bêbado para casa, nem por isso vamos deixar de querer-lhe bem. Espero, porém, pelo melhor. Qualquer coisa me diz que essa reunião será diferente de todas as que, por acaso, tenha assistido. Com o auxílio de Deus, venci todo o trajeto. Detive-me à entrada da igreja e lancei um olhar para a praça. Feriu-me à vista a tabuleta luminosa de um de meus bares favoritos. Jamais poderia esquecer a luta que travei comigo mesmo. Se devia ir ao bar ou à reunião dos alcoólicos anônimos. Mas uma força superior à minha vontade me empurrou para a reunião. Ao entrar na sala onde ela se realizava, fiquei surpreendido ao receber um caloroso aperto de mão de Carlo, o qual agora já considerava um amigo. Meu ressentimento para com ele havia desaparecido. Apresentou-me a muitos homens. Viam-se ali figuras de todas as profissões: médicos, advogados, pedreiros, construtores de moinhos, mineiros, empreiteiros, operários, etc. Havia alguns que durante os últimos 15 anos tinham sido meus companheiros de bebida, e ali estavam eles, muito sóbrios, numa noite de sábado e, o que era mais interessante, muito satisfeitos. O que se passou na reunião é um tanto vago. Tudo o que sei é que sofri uma transformação. Senti-me diferente por dentro. Deixei a sala da reunião à meia-noite, com uma sensação de felicidade. Fui para casa com o coração satisfeito e dormi tranquilamente pela primeira vez em mais de 5 anos. Ao despertar na manhã seguinte, lembro-me perfeitamente de ter dito a mim mesmo: há um poder que está acima de nós. Se entregarmos a nossa vontade e a nossa vida aos cuidados de Deus, conforme o compreendemos,
Ele nos dará forças para vencer. Naquela manhã de domingo, resolvi ir à igreja. Assisti a um ofício divino, no qual o pregador era um homem que eu odiava desde minha infância. Desejo ressaltar aqui o quanto o ódio se achava inevitavelmente ligado ao mal emocional e espiritual. Quando o espírito se desembaraça do ódio, abrevia-se muito o caminho para a cura. O amor constitui uma extraordinária força salutar. Esse pregador era um desses ministros presbiterianos muito serenos, que costumam usar fraque. Eu nada valia para ele, mas o culpado era eu mesmo. Ele era um homem muito digno. Embora me sentisse nervoso, acompanhei os cânticos. Ao findar a coleta, o pregador leu uma passagem das Escrituras. Seu sermão se baseou sobre o seguinte tema: jamais menospreze a experiência de quem quer que seja, pois ela foi vivida. Nunca me esquecerei desse sermão enquanto viver. Ensinou-me uma lição valiosa, ou seja, nunca se deve menosprezar a experiência vivida por alguém, pois somente a pessoa que passa por ela e Deus conhecem a sua profundidade. Tempos depois vim a ter grande afeição por esse ministro, um dos mais sinceros homens que já encontrei. É difícil determinar quando começou minha nova vida. Não sei se foi quando encontrei Carl no bar ou quando lutava comigo mesmo para não entrar nos botequins, ou se foi durante a reunião dos alcoólicos anônimos, ou se foi na igreja. O fato é que tinha sido um alcoólatra contumaz, e isso durante 25 anos, e tornei-me depois, repentinamente, um homem sóbrio. Não poderia ter me regenerado sem um auxílio qualquer, pois tentei fazê-lo centenas de vezes e sempre fracassava. Recorri ao poder supremo, e esse poder, que é Deus, foi que me regenerou. Conheci a pessoa que narrou essa história, já faz anos. Depois que se tornou abstêmio, passou por algumas situações difíceis, mas não fraquejou uma vez sequer. Ao conversar com ele, fiquei um tanto impressionado. Não foi por causa do que disse ou da maneira que falou. Eu tinha a impressão de que emanava dele uma força estranha. Ele não é uma figura de renome. É apenas um simples vendedor, muito trabalhador, mas encerra em si uma força sublime, a qual transparece em sua atitude, atua sobre ele e contamina as demais pessoas. Eu mesmo me senti bafejado por ela. Não é minha intenção, neste capítulo, fazer uma dissertação sobre o alcoolismo, se bem que farei outra referência com relação a esse problema. Cito tais casos para demonstrar realmente que, se há uma força capaz de livrar uma pessoa do álcool, essa mesma força pode auxiliar as demais a vencer qualquer outra forma de reveses que elas possam enfrentar. Nada é mais difícil do que vencer o problema do alcoolismo. A força que pode realizar essa tarefa difícil, asseguro-lhe, auxiliá-lo-á a sobrepujar suas dificuldades, sejam elas quais forem. Permita-me contar-lhe mais um caso. Conto-o para o mesmo fim, isto é, para ressaltar
o fato de que há uma força que pode ser aplicada, a qual se pode recorrer e da qual se pode servir. Misteriosamente, ela dá às pessoas que demonstram possuir fé as mais extraordinárias vitórias. Disso não há dúvida alguma. Certa noite, no hotel Roanoke, em Roanoke, Virgínia, um homem que mais tarde veio a ser um bom amigo meu, contou-me a seguinte história. Ele tinha lido há 2 anos o meu livro, intitulado Um Guia para uma Vida Confiante. Naquele tempo, ele mesmo se considerava um alcoólatra inveterado. Era essa também a opinião que dele formavam as pessoas que o conheciam. Esse senhor é negociante numa cidade da Virgínia e é de tal capacidade que, a despeito da bebida, pôde conduzir seus negócios com relativo êxito. Não podia dominar o vício e já se manifestava forte declínio em seu físico. Ao ler o livro acima mencionado, ocorreu-lhe a ideia de que, se pudesse chegar até Nova York, talvez viesse a vencer seu mal. Chegou à grande cidade mais embriagado do que nunca. Um amigo o levou até o hotel, onde o deixou. Recuperou lucidez suficiente para chamar o empregado que o servia e pedir-lhe que o levasse ao hospital Townes, uma célebre instituição para alcoólatras, dirigida pelo Dr. Silkwood, um dos maiores facultativos no tratamento do alcoolismo, já falecido, mas de saudosa memória. O empregado, depois de lhe furtar uns $100 que tinha no bolso, levou-o ao hospital. Após vários dias de tratamento, o Dr. Silkworth fez-lhe uma visita e disse: Charles, creio que fizemos tudo o que podíamos fazer. Tenho a impressão que já está bom. Aquela não era a prática comum do Dr. Silkworth, e o fato de ele ter tratado o caso daquela maneira nos leva a crer que se guiara pela mão de uma força superior. Ainda meio abalado, Charles desceu até a cidade. Quando deu por si, viu-se diante da porta do escritório da igreja do Colégio de Mármore, à Rua 29, Oeste 1, em Nova York. Aconteceu que era feriado nacional e a igreja estava fechada. Exceto nos dias feriados, a igreja fica sempre aberta. Ele permaneceu ali algum tempo, meio indeciso. Esperava poder achar um meio de entrar no templo, a fim de fazer uma prece. Não o tendo conseguido, fez então uma coisa curiosa. Tirou da carteira um cartão de visita e lançou-o na caixa de correspondência. No momento em que o fez, sentiu uma grande paz de espírito. Aquilo lhe produziu uma sensação de alívio. Encostou a cabeça junto à porta e chorou, como se fosse uma criança. Mas ele sabia que estava livre, que uma extraordinária transformação se havia operado nele. Sabia que, daquele minuto em diante, não mais voltaria a ser o que tinha sido até então. Tornou-se completamente abstêmio desde aquele momento. Há várias particularidades acerca desses incidentes que não deixam de ser bem interessantes. Uma delas é a seguinte: pareceu que o Dr. Silkworth lhe deu alta do hospital justamente no momento psicológico, espiritual e, diremos também, sobrenatural, indicando que o próprio médico se achava sob a orientação divina.
Quando Charles me contou essa história no Hotel Roanoke, 2 anos depois desse acontecimento, tive a impressão, na ocasião em que a ouvia, de que já a conhecia em seus menores detalhes. No entanto, era a primeira vez que a ouvia. De fato, era a primeira vez que conversávamos. Ocorreu-me ao espírito de que talvez ele tivesse escrito contando aquele caso e eu o tivesse lido. Mas ele me assegurou que nunca me tinha escrito. Perguntei-lhe então se não o tinha contado a um de meus secretários, companheiros ou a qualquer pessoa que me pudesse ter relatado. Respondeu que contara somente à esposa, e eu fora apresentado à sua esposa somente aquela noite. Ao que parece, o incidente foi transmitido ao meu subconsciente na ocasião em que se verificara, pois eu me lembrava dele nesse momento. Por que ele colocara o cartão de visita na caixa de correspondência? Talvez estivesse comunicando-se simbolicamente, através da sua casa espiritual, com Deus. Foi uma reparação dramática e simbólica do mal que o ia destruindo. Voltara-se para o poder supremo que imediatamente o acolhera, salvando-o. Esse incidente indica que, se recorrer sincera e intensamente a esse poder, conseguir-se-á a salvação. Relatei neste capítulo as vitórias que se conseguiram na experiência humana, cada uma, em seu próprio modo, indicando a contínua presença de uma força que está sempre pronta a renovar a vida, uma força indizível que se acha dentro de nós mesmos. Seu problema talvez não seja o do alcoolismo, mas o fato de o poder supremo poder curar uma pessoa da mais difícil das doenças demonstra a grande verdade mencionada neste capítulo e em todo este livro. Não há problema, dificuldade ou mal que você não possa resolver ou vencer pela fé, pelo pensamento positivo e pela oração a Deus. As normas são simples e práticas. Deus o auxiliará sempre, como fez ao autor da seguinte carta. Caro Dr. Pilo, quando pensamos em todas as belas coisas que nos têm acontecido desde o dia em que o conhecemos e passamos a frequentar a igreja do Colégio de Mármore, temos a impressão de que tudo foi um milagre. Saiba que 6 anos atrás eu estava completamente arruinado. De fato, minhas dívidas montavam a milhares de dólares. Sentia-me fisicamente aniquilado. Via-me quase sem um amigo devido à bebida. E poderá assim compreender por que julgamos viver um sonho, tal a felicidade que nos cerca. Como o senhor sabe, o álcool não foi o único problema que tive 6 anos atrás. Dizia-se que eu era uma das pessoas mais negativistas que se tinha visto até então. Essa era apenas parte da verdade, pois eu era uma criatura cheia de tormentos, irritadiça e, ainda, a mais difícil, mais impaciente e a mais petulante das criaturas que o senhor provavelmente tem encontrado até mesmo em todas as suas viagens. Não queira, porém, julgar que eu tenha vencido todas essas obsessões. Não as venci ainda. Sou uma dessas pessoas que tem de estudar a si mesmas dia a dia. Mas, gradualmente,
Procurando sempre seguir seus ensinamentos, vou aprendendo a controlar-me e a ser menos exigente para com meus semelhantes. A impressão que tenho é de que me estou libertando de uma prisão. Jamais pensei que a vida pudesse ser tão bela e tão maravilhosa. Sinceramente, assinado Dick. Por que não recorrer a esse poder supremo?